né? É verdade. E o contrário também. Mas eu quero te dizer que o Congresso, a pauta econômica, ela foi toda votada pelo Congresso. Do jeito que nós queríamos, não, por isso que existe Congresso. Senão você fecha o Congresso Claro. e faz do teu jeito. Se você quer viver numa democracia, você vai entender que o Congresso tem as opiniões dele. Mas assim, houve algum desrespeito? Zero. Nós tivemos em 3 anos e 2 meses 2 incidentes com o Congresso. Um que era a desoneração da folha, que o Guedes e o Bolsonaro tentaram e não conseguiram. Eu também não consegui, só que eu fui para o Supremo Tribunal Federal. Falou, não tem dinheiro para isso aqui, para dar esse benefício mais. E o Supremo reconheceu que nós tínhamos razão. E o outro caso, que quando a gente ia taxar os bancos, lá no negócio do IOF, também a turma foi para o Supremo também e ganhei no Supremo. Mas foram as 2 únicas situações em que eu precisei recorrer à justiça. Em todas as outras... Tu ia taxar nós. Não, o IOF, cara, quem paga sou eu, porra. O de pessoa física, quem subiu foi o Bolsonaro. Eu não subi de pessoa física. Não. Mas eu também tenho uma empresa, vou me fuder igual, pô. Não, cara, mas veja bem, eu tenho... É que eu sou meio burro, tá? Me ajuda aí. Não, algum IOF de pessoa jurídica subiu. Algum IOF de pessoa jurídica subiu. Agora, eu tenho que criar as condições fiscais para baixar essa taxa de juro. O grande problema do crédito no Brasil não é a cunha fiscal, é a taxa de juro. Pô, por que vocês não cortam a porra das Da emendas? Selic. Não, das emendas, para de gastar dinheiro. Por que não para de gastar dinheiro, em vez de querer pegar mais dinheiro? Bom, primeiro que nós estamos... A arrecadação líquida federal, hoje, a arrecadação líquida federal é o seguinte, eu arrecado, mas tem uma série tem receitas que não são minhas. Eu arrecado, mas eu tenho que transferir para estados e municípios. Então, Boa parte, né? Muita coisa. Não sei se é mais da metade, Mas acho que boa não, parte. mas é uma grande coisa. Agora, o que fica é a Receita Federal líquida. Essa Receita Federal líquida, hoje, é menor do que em 2011, do que em 2012, do que em 2013, como proporção do PIB. E naquela época, nós não tínhamos uma série de despesas que nós temos hoje. Uma série de despesas que cresceram de lá para cá, não tem fonte de financiamento. Então, nós encontramos uma situação em que o déficit previsto para o primeiro ano do governo Lula, na lei orçamentária encaminhada pelo Bolsonaro, se juntar a lei que ele encaminhou, mais o que faltou no orçamento, para pagar a Bolsa Família. Você lembra que às vezes as pessoas são uma tecnicalidade. O Bolsonaro ficou com medo de perder a eleição. Ele falou, cara, vou perder a eleição. Aí ele aprovou uma emenda constitucional, porque você não podia dar benefício no ano eleitoral. Tem uma lei eleitoral. Ele criou uma emenda constitucional, criando um estado de emergência, para aumentar o Bolsa Família a partir de 1º de agosto do ano eleitoral. Faltando 2 meses para a eleição. Ele passou o Bolsa Família de 400 para 600. A gasolina ficou mais barata também. Também surrupiando o ICMS dos estados, que eu tive que pagar no ano seguinte. Paguei 30 bi de indenização para os estados. E aqui, eu não tô puxando o saco ou tentando diminuir o Bolsonaro ou puxar o saco do Haddad. É que assim, é um fato que em 2022 isso aí aconteceu. Então aconteceu. É um fato. Não adianta não precisa brigar com o fato. Não adianta tu que gosta do Bolsonaro, por exemplo, tentar defender, porque assim, na prática no ano eleitoral o cara me mandou abaixar o ICMS e foda-se. Na prática. Então não tem muito o que fazer. Não, e custou 30 bi. Não é? Eu tive que pagar. Tá lá pago. O Supremo Tribunal Federal mandou indenizar. Pagamos 30 bi para indenizar os estados. E no caso do Bolsa Família, ele aumentou o Bolsa Família no dia 1º de agosto de 2022, só que mandou o orçamento com 400 e não com 600. A diferença era 50 bilhões. Aí você fala, você tá criticando o Guedes. Cara, eu não tô criticando ninguém, cara. Eu tô fazendo uma conta, caramba. Eu tô fazendo uma adição. A gente devia ter aprendido, sei lá, na 2ª série. Sei lá, 2º ano do ensino fundamental, você faz a adição, né? Eu não tô criticando, não tô querendo aqui bater boca com ninguém. Eu tô dizendo, olha, se você pegar o orçamento que foi encaminhado para a Câmara em 2022 para 2023, somar o Bolsa Família, que não tava, a diferença só, não é todo o Bolsa Família, é o que faltava para os 600, mais o que faltava do calote do precatório, que também é outro fato. Não tenho culpa que aprovaram uma PEC
para dar calote precatório. Eu tinha um déficit previsto de 160 bi pro ano seguinte. Esse é o caso, entendeu? Você é maluco. E aí... Olha o cargo que o cara aceita, irmão. Eu tenho que pagar a conta que o meu oponente político fez. Caralho, cara. E aí, eu vejo às vezes no jornal, assim, o Haddad tá culpando. Eu falei, cara, eu não. Você não deve ter me visto mencionar o nome do Paulo Guedes nesses 3 anos. E nem ele o meu. Eu não trato desse assunto. Às vezes eu falo do Bolsonaro, porque ele é o responsável. E você quer saber? Ele fez isso à revelia da área econômica. O Bolsonaro. É? É. Faz sentido. É apenas um comando e pronto. Né? Ele falou, eu não vou perder essa eleição. A PEC foi apelidada pelo Paulo Guedes, tá nos jornais, não sei o que estou vendo, de PEC kamikaze. Aí ele tomou um puxão de orelha e ele reapelidou a PEC de PEC das bondades. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele é um cara que sabe fazer conta. Ele é um economista bem formado, o Paulo Guedes. E sabia que aquilo ia dar problema. Mas não conseguiu evitar por pressão política. Eu responsabilizo ele? Não, o governo fez isso. Agora, ele não ganhou a eleição, porque se ele ganhasse a eleição, ele ia ter que pagar a conta. Mas não ganhou, quem está pagando somos nós, né? Então, às vezes eu fico vendo assim, a imprensa tentando, como se fosse um fla-flu de narrativa. Falei, cara, tem fla-flu de narrativa, isso aí é da política, mas aqui não tem nada de narrativa, isso aqui é uma conta. O cara vem e me contesta. Não teve calote precatório. Beleza. Não, tava lá os R$600 do Bolsa Família. É uma contestação. Agora, tem que vir com o número, tem que vir com o documento, tem que vir com a lei. Porque senão, a verdade nunca vai... Fica difícil, né? Fica muito difícil, porra. Então, às vezes o que eu vejo, Igor, é assim... Cara, o que chateia um pouco na política hoje é o seguinte, antigamente, tá aqui um documento, tá aqui o outro. Hoje em dia... esse documento é falso, esse não sei o quê. Não, você está inventando. Cara, eu estou trabalhando com dado oficial, não trabalho de outro jeito. Eu trabalho com dado oficial. Até porque se eu falar uma coisa aqui que... Quantas pessoas estão me assistindo agora? Exato, vai chegar amanhã, tem os caras reclamando, falando no jornal de não sei aonde, que o Haddad falou uma loucura. 300 caras. Mas sabe o que acontece nesses casos? Quando eu falo, olha, tinha 60 bi de déficit no projeto de lei orçamentária. Faltava 50 do Bolsa Família. E faltava 44 de precatório. Quando eu falo isso, sabe o que acontece no dia seguinte, nos jornais? Nada. Não acontece nada. Então fica assim, a minha palavra voando, assim, e não acontece nada. Ninguém chega e fala, quero um debate com a Haddad. Porra, seria legal. Vamos fazer um debate. Escolhe ali alguém do lado de lá que foi ministro da Fazenda, e eu debato. Publicando. Não tem problema. Eu vou arrumar isso, hein, cara. Arruma. Então tá. Seria muito bom, porque assim, não é para ganhar ou perder o debate, é para esclarecer. É isso. Fala, eu tô mentindo falando isso. E aí bota um cara para conferir lá. E precisa ser... só um parênteses aqui, é que se a gente for conseguir... Se eu conseguir construir isso daí, eu tomarei o cuidado de ter pessoas... intelectualmente honestas, sabe? Que é pra fugir daquilo que você tá falando, que é o cara, ele sabe que é verdade, mas ele não vai admitir nunca porque tá do outro lado, entendeu? É isso. E o legal, assim, gente que fala assim, pô, esse número que o Haddad tá usando tá errado. E falar pra mim, falou, tá errado, tá certo. Eu posso me equivocar. Não sou é um ser humano, é um cara. Mas é um debate que vai construir a solução dos problemas do país. E não bate-boca que ninguém vai saber o que está acontecendo. Jogar papo torcido. E tudo que eu quero é que as pessoas saibam, entendeu? Que nós estamos fazendo um esforço, né? E que vai ter que ser continuado. Agora, eu te garanto que quem sentar lá na minha cadeira fizer o esforço que eu fiz esses 3 anos, fazendo reformas estruturais importantes, eu estou falando da maior reforma tributária de todos os tempos, né? Cortar os gastos tributários, os penduricalhos, não sei o que, continuar nessa toada. O Brasil vai continuar vendo recorde na Bolsa, recorde de emprego, baixa inflação, que é o que nós temos hoje. É a menor inflação em 4 anos da história, é a menor taxa de desemprego da série histórica, né? O dólar está lambendo 5,10, a Bolsa está 190, e assim a gente vai construindo, entendeu? Agora,
Se você não senta para conversar e não tem o problema em rever posição, você pode me convencer, fala, cara, você tá falando uma coisa aqui que não confere. Eu falo, puta, é verdade, só que eu errei. Não tenho nenhum problema com isso, cara. Nenhum problema com isso. Que bom, que bom. Aí a gente falando, já que a gente tá falando de arrecadação, imposto e tudo mais, hoje teve uma notícia muito boa que era pô, não vamos mais ter que taxar aí uns eletrônicos, umas paradas, que toda a galera da internet, dos games, que faz vídeo, que tá por aí, ficou, porra, que bom. Mas sabe, aí tem duas coisas sobre isso. Uma, tu vai me dizer por que rolou esse passo pra trás, de certa forma. E a segunda é que sai na mídia dizendo que é por causa de pressão. Então, se é por causa de pressão, não tem convicção nenhuma. Boa. Excelente pergunta. E excelente oportunidade que você me dá. Qual decisão foi tomada? Isso que eu preciso entender. A decisão que foi tomada saiu publicada no dia 28 de janeiro, de que em 1º de março passaria a ter vigência determinadas alíquotas de importação dos produtos listados. 1.250 nomenclaturas, tá? Diferentes. 1.250 nomenclaturas. E que durante esse período a gente ia recepcionar pedidos de revisão para casos específicos, que não, por exemplo, não tem similar nacional, é específico de uma determinada indústria e essencial para aquele setor. Tá. E foi exatamente o que aconteceu. Nós publicamos no dia 28 de janeiro. Essa reunião que foi de hoje está marcada antes do seu Nicolas falar o que falou. Antes, está lá na agenda do Ministério do Desenvolvimento. Nós explicamos isso. Falamos, olha, essas alíquotas estão passando, conforme reza a norma, por um processo em que, liminarmente, elas podem ser revistas se identificado casos específicos. Das 1.250, nós identificamos 15 casos específicos em que os internautas, os gamers, estavam corretos e que provocaram o Ministério para falar, olha, esse caso é exatamente o que a norma prevê. Esse meu caso se insere nisso aqui. Eu tenho que permanecer isento. E o MEDIC falou, esses 15 casos, legal, você está certo. A norma vai entrar em vigor segunda-feira. A reunião de hoje era exatamente para cumprir essa tabela, prevista em 28 de janeiro. Eu falei isso publicamente, mas não adianta. Não adianta. Não. E aí... Agora eu entendi. Tá. Agora... Então não tem ninguém voltando atrás por causa de pressão pública. Não, é um troço previsto, estava na agenda. Estava na agenda e mais. Ela não para. Porque dia 30 do mês que vem, se eu não estou enganado, posso estar errando um dia ou outro, mas no final do mês que vem, continua esse processo. Apesar de entrar em vigor na segunda, o processo de... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.